Sétima palestra: Olhando o passado para entender o futuro. Possíveis caminhos para a habitação social no pós-pandemia. Palestrantes Maria Cristina Sampaio e Luciana Genari. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pela professora Monique Cordeiro e pela professora Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 22 de julho de 2020, às 18 horas. Boa noite a todos. Sou a professora Fernanda Lins, espero que estejam todos bem em casa. Hoje teremos nossa sétima palestra, Olhando o passado para entender o futuro. Possíveis caminhos para a habitação social no pós-pandemia. Essa palestra será apresentada por duas professoras da UERJ, alguns já devem conhecê-las. Uma é a professora Maria Cristina Sampaio, que leciona as disciplinas Arquitetura 1 e 2. Ela é mestre em arquitetura e tem experiência na área de planejamento e projetos de edificações. E a outra é a professora Luciana Genari, doutora em planejamento urbano e regional, e tem trabalhado no projeto de pesquisa sobre o controle ou descontrole da cidade, a gênese da administração urbana na cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamar a atenção que essa palestra não pode ser gravada e que a gravação dela ou parte sem autorização viola o artigo 46, que trata dos direitos autorais. Peço também que mantenha os vídeos e sons desligados, né, para melhorar a transmissão. E lembrando que as perguntas podem ser feitas no chat, ali na lateral, e no final a gente vai agrupar para poder ser respondido. E agradecer a presença virtual de todos e espero que gostem. Vou passar aí a palavra, desligar aqui o meu som. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu que vou começar a palestra, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Genari, professora do DCCT, e antes de mais nada eu queria agradecer o convite das professoras para participar dessa palestra virtual aqui pela UERJ. Agradecer a Cristina também, que dividiu esse espaço comigo, quer dizer, é uma excelente oportunidade para a gente estar um pouco em contato com todos, né, que agora estão em casa, espero que todos bem, e trazer um pouco, enfim, de conhecimento para o nosso debate, pensar os nossos lugares também na cidade. E a nossa proposta, na verdade, quando eu comecei a conversar com a professora Cristina e a gente discutiu temas e pensou em propostas para ocupar esse espaço, a questão da habitação veio, né, como um tema pertinente, porque tem duas questões, né? Em primeiro lugar, nesse momento de pandemia, em que todo mundo tem a recomendação de ficar em casa, de fazer a quarentena, tomar cuidado com os espaços públicos. Na verdade, pensar essa relação da casa com a cidade, esses novos arranjos agora, que são mediados pela tecnologia, que, por um lado, permite a gente atravessar espaços tão diferentes, né? Quer dizer, cada um na sua casa, a gente nessa palestra, e provavelmente essa vai ser a nossa realidade por algum tempo, até as coisas tomarem um rumo mais claro com relação à saúde pública. Então, essa tecnologia que já vem já há algumas décadas fazendo trazendo novas possibilidades de uso e ocupação para a cidade, sobretudo com relação aos deslocamentos, né? E, por outro lado, essa tecnologia traz para o público um tanto do nosso privado, da nossa privacidade. Quer dizer, eu estou aqui com a minha câmera ligada dentro da minha casa, vocês estão vendo aqui meu espaço íntimo, e eu de todo mundo que liga a câmera, né? Então, essa noção de privacidade que foi construída lá atrás, né, no início dos tempos modernos, e que é tão caro, na verdade, para se pensar os espaços construídos, tanto públicos quanto privados, ele começa a ser colocado em xeque nesse momento em que a gente quase que participa de uma certa privacidade alheia no momento dessas conferências, dessas aulas virtuais, desses seminários, etc. Tá? E
Na verdade, essa ideia da discussão da privacidade como um elemento primordial para a gente pensar as relações sociais também, e quando a gente pensa em privacidade, acho que a primeira coisa que vem à nossa mente é a nossa casa, são os nossos espaços íntimos, essa construção da intimidade que a gente vivencia, né? Ela vai sendo, de vez em quando, assolada ou invadida, digamos assim, por determinados discursos, determinadas políticas já há algum tempo. Então, essa entrada da habitação social, que eu e a professora Cristina, a gente optou por trazer hoje para vocês, vem justamente discutir, né? Não só essa construção de sociabilidades, a construção de espaços, mas entender também a habitação como um elemento que é constitutivo das nossas vidas, das nossas cidades. Então, a gente vai falar hoje, não sobre todas as habitações, né? Mas a gente vai falar sobre a habitação social, que desde que ela entrou em pauta, em discussão no sentido público, no sentido político, administrativo, ela vem tendo um papel bastante importante na estruturação territorial, em se pensar na organização das cidades, de um lado, e de outro também, não só na organização física, mas também na organização social dessa cidade. Então, a gente está falando aqui não de todas as habitações, mas a gente está falando de habitação social e dessas habitações urbanas, tá? Que acontecem dentro das cidades, tá? E aí eu vou agora só compartilhar uma tela com vocês do porquê que essa ideia da habitação ela é tão cara para a gente pensar cidades, tá? Espero que todos estejam vendo aqui essa primeira tela. Esse aqui é um mapa de uso e cobertura do solo da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um mapa de zoneamento ou de uso e ocupação do solo da cidade do Rio. Ele é um pouquinho antigo, mas retrata mais ou menos a ocupação da cidade. Então, se a gente desconsiderar os 3 grandes maciços que eles entram no território e ocupam uma grande área, que são essas manchas verdes, né? A gente tem o maciço da Tijuca, né? Corcovado, etc. Aqui a gente tem o maciço da Pedra Branca e aqui do Mendanha Jericinó, tá? Mas, além dessas áreas, a gente tem tudo que vocês estão vendo aqui de rosinha claro e vermelhinho, isso tudo é área residencial. Então, os prédios residenciais ou de ocupação mista, eles ocupam uma área imensa da cidade e trazem uma densidade ocupacional imensa para as cidades. Então, é muito importante a gente pensar a questão da habitação, tá? E a habitação, na verdade, ela não é uma coisa plana na cidade. A gente tem diferentes tipos de habitação destinadas a diferentes camadas sociais que se localizam primordialmente ou preferencialmente em determinadas áreas da cidade. Então, a gente olhando esse rosinha e esse vermelhinho, a gente tem aí bolsões de pobreza, bolsões de riqueza dentro da cidade. E no caso da habitação social, quando ela começou a ser discutida como política pública, ela se mostrou como um importante instrumento também para colocar, digamos assim, cada um no seu lugar, usando um pouco o termo da Raquel Romick, que é uma arquiteta e urbanista lá da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, né? Já que as coisas lá nos primórdios do urbanismo teriam os seus lugares, tá? Então, a necessidade de se pensar a cidade dentro dessa lógica funcional, né, de botar cada um no seu lugar, ou cada função no seu lugar, isso vem quase que junto da própria ideia de urbanismo, né? E deixa eu só voltar aqui a tela. Então, quando o urbanismo nasce como uma disciplina que traz técnicas para se pensar a cidade, traz os técnicos, né, que vêm pensar essa cidade, ele chega junto também com uma série de mudanças de paradigmas, de como essas cidades são estruturadas, e trazem muito desse pensamento que vem da Revolução Industrial, que é a organização dos processos, que é a setorização de determinadas questões, determinados processos. Ele vem também junto
a gente sabe que dentro desse processo de revolução industrial, as cidades elas incharam, cresceram bastante, né? Então vem junto também com o crescimento dessas áreas urbanas que trazem alguns problemas, alguns novos, outros antigos, mas que são exagerados por conta dessa grande população que acaba vindo habitar as cidades. Problemas, sobretudo, de doenças, de epidemias, né? E qualquer semelhança não é mera coincidência, né? A gente está falando aqui das epidemias lá do início do século XIX, que é mais ou menos quando a disciplina urbanismo surge, tá? Então, ela surge para curar essas cidades que são vistas como um organismo vivo que vai crescendo, vai incorporando pessoas, novos edifícios, novas funções, né? A indústria ela se modifica muito rápido também dentro das cidades, ela precisa também de determinados serviços que são prestados, por exemplo, para escoamento de mercadorias que são produzidas ou para a chegada de insumos. Então, o papel das ferrovias, dos portos, né? E tudo isso com a tecnologia também acompanhando, quer dizer, a gente tem agora a tecnologia para se implementar ferrovias em larga escala, para a modernização dos portos e aumento da sua capacidade de comércio. E a gente tem muita gente vindo para a cidade e essas diferenças sociais que existem nas cidades, elas também são exacerbadas, né? Então, a pobreza que aumenta muito, a sujeira que aumenta muito, as doenças que acabam também tendo uma frequência muito maior dentro desses quadros epidêmicos, de epidemia. Então, a gente tem aí, né, nesse comecinho, dois profissionais que são fundamentais para se pensar a cidade, que são os engenheiros, que vêm com a técnica, que vêm com todo o conhecimento dessas novidades tecnológicas para a gente implementar na cidade, e, sobretudo, durante o século XIX, as grandes redes de infraestrutura que começam a ser implementadas na cidade e que vão mudar as relações que existiam antes. Tá? Então, imaginem, por exemplo, essas casas que tinham fossas ou tinham que usar o serviço escravo como rede de esgotamento sanitário, né? Agora as pessoas têm água encanada que chegam em casa, não precisam mais buscar nos chafarizes. Vocês têm uma latrina agora, né, que tem o esgotamento sanitário, sem precisar do serviço primeiro escravo, né, mas depois o serviço doméstico, que tira essa sujeira de casa para jogar nos corpos hídricos das cidades. Você tem os ônibus, os bondes e os trens urbanos que permitem os grandes deslocamentos, portanto, a possibilidade de se ocupar uma área maior da cidade. A cidade não é mais só para quem trabalha e quem usa os serviços urbanos, né? Não tem mais só aquela área que a gente consegue chegar caminhando. A gente agora pode e tem acesso também, né, a serviços que nos levam de lugares mais distantes. Então, a gente tem um processo de suburbanização das cidades nesse meio tempo, tá? Então aí os engenheiros cuidando dessa parte técnica da cidade. Por outro lado, a gente tem também os médicos, né? Os médicos, eles são também fundamentais nessas primeiras discussões da cidade. Até o final do século XIX, início do século XX, eles são os grandes profissionais consultados. E vejam agora, né? No século XXI, a gente com essa pandemia, os médicos também têm um papel fundamental para a gente pensar em como usar os espaços públicos urbanos, né? E lá no século XIX foi assim também. Então, os médicos que tratavam essa cidade como um organismo vivo que estava doente e procurando entender a motivação dessas doenças e procurando propor curas ou tratamentos que fossem profiláticos, né, para que essa cidade pudesse ficar saudável. E nesse período que se tinha, na verdade, não era um grande conhecimento sobre essa teoria dos micróbios, né, da microbiologia. Ela brigava muito com a teoria dos miasmas, que tinha a ver muito com esses ares fétidos. E se a gente pensa aqui no Rio de Janeiro, né, uma cidade que era cheia de mangue, muito concentrada, cidade portuária, né? Então, vocês podem imaginar como que esses miasmas eram vistos nesses espaços da cidade confinados, né? Então, os médicos e os engenheiros falavam muito sobre a necessidade da ventilação, da insolação, que depois ia ser incorporado nos códigos de obras.
mas que não era uma coisa óbvia antes disso, né? Isso vai ser, na verdade, uma necessidade legal, digamos assim, para aprovação dos edifícios, a partir da segunda metade do século XIX, tá? Então, a gente está falando de ventilação e de iluminação nos espaços públicos. Então, a gente tem, a partir da década de 1870, sobretudo do século XIX, né, uma série de obras para alargamento de ruas, para afastamento dos edifícios, tá? E, por outro lado, dentro das residências, a gente vai ter também a necessidade de todos os cômodos terem que ter uma janela aberta para fora, para ventilação natural e insolação. E as novas técnicas construtivas permitem que isso seja feito, porque agora a gente não depende mais só do barro socado, da taipa, né, para fazer as casas, aquelas casas coloniais que eram sempre tinha uma característica também muito em função da técnica construtiva, que eram aqueles grandes corredores, uma grudadinha na outra. O tijolo agora, sobretudo o tijolo refratário, ele chega no campo da construção civil, permitindo que as casas se afastassem das divisas, ficassem soltas no lote, subissem do solo para evitar a umidade, né, que passava do solo para as casas. Então, essas casas assoalhadas, elas eram erguidas do solo, elas precisavam de uma área menor dentro do lote para ter uma construção de maior qualidade. Então, as técnicas, elas acompanham também essa modificação do pensamento sobre a cidade, tá? E justamente nessa discussão toda, né, esses eventos epidêmicos, a gente teve, por exemplo, cólera, varíola, febre amarela, imaginem, né, de tempos em tempos, um primo distante do coronavírus assolando as cidades. Então, era muito preocupante, de fato, era muito preocupante. E nessa teoria dos miasmas, desses espaços acanhados e apinhados, para os administradores públicos, para os engenheiros e para os médicos que estavam pensando a cidade, os grandes vilões eram as habitações mais precárias, as habitações das classes pobres. Leiam-se, cortiços, casas de cômodo, essas avenidas mais empobrecidas, tá? Então, essas discussões que passavam pelas reformas das áreas públicas, elas procuravam também interferir nas áreas privadas, mas sobretudo dessas casas dos pobres. Então, o que estava em jogo aí nessa discussão, sobretudo a partir de 1850, meados do século XIX em diante, eram justamente os cortiços, que vocês já devem ter ouvido falar, né, da luta contra os cortiços que foram proibidos. E isso tem a ver também com a localização dessas residências, mas também tem a ver com a população dessas residências. Eu vou agora compartilhar só mais uma tela com vocês, para vocês. Vamos ver se eu consigo de novo. Vamos lá, né? Então, a gente vai falar hoje da localização dessas habitações sociais, né? Esse aqui é um mapa que mostra a localização das favelas, né? Nesses vermelhinhos, a produção social do Minha Casa Minha Vida, que são essas bolinhas verdinhas, e outras produções de interesse social que estão marcadas com essas bolinhas vazias, tá? Então, a gente tem uma produção significativa aqui no Rio de Janeiro, e se vocês observarem, né? Isso se concentra onde era o antigo subúrbio da cidade, Madureira, Inhaúma, Penha, Ramos, Meia, né? E Zona Oeste, que era a antiga área agrícola da cidade, tá? Então, essa aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem de qual cidade a gente estava falando nesse século XIX, mas que essa política depois vai se replicar para a gente chegar nesse quadro que a gente está vendo aqui, né? Dessa localização das habitações de interesse social. A gente tem aqui a cidade do Rio, essa aqui é a área central, que era onde estava concentrada a maior parte dos cortiços. Porque quem morava nos cortiços era aquela população que precisava morar perto do trabalho, entenda-se, do trabalho no porto. A gente não tinha CLT, né? A gente não tinha carteira assinada, contrato de trabalho. O que tinha eram as diárias, ou as jornadas, né? Que eles eram contratados por dia. Então, todos os dias, né, os trabalhadores livres desciam, iam vender sua força de trabalho no centro da cidade e voltavam para suas casas.
os livres e, enquanto tinha escravidão também, os escravos de ganho que faziam isso para os seus senhores, tá? Quando começa essa discussão sobre habitação para essa população mais empobrecida, né? A gente está falando da retirada dessa população da área central da cidade, que era uma área que começava a se valorizar, também em função dos projetos urbanos que se previam para a área, então se tinha a perspectiva de valorização dessas áreas, tá? E a jogar para o que era, naquela época, ainda a área urbana, que é essa área que está marcada em azul, mais afastada do centro. Tá? Então, quando a gente fala das habitações para as classes pobres, para as classes operárias, as vilas operárias, que se encontravam não só no entorno das fábricas, mas também onde esses trabalhadores pobres podiam arcar com os custos de uma casa. Porque a gente não está falando aqui da população que era absolutamente desprovida de dinheiro, né? Não era aquela população que não tinha ganho, ela tinha algum salário e podia pagar por uma casa, tá? Então, essa população se concentraria nessa área urbana, tá? Só para vocês terem ideia, essa aqui era o que era considerada área rural, né? Até a segunda metade do século XIX, que está marcado em laranjinha, e o subúrbio da cidade, que cresceu incrivelmente, sobretudo com o advento da linha do trem, depois os bondes, que faziam a ligação entre os bairros, tá? Então, o combate ao cortiço, né, e a essa população está na gênese dessa localização dessas casas. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar umas imagens. Essa da esquerda, essas duas, são tiradas dessa publicação do Backhauser, que foi um engenheiro que escreveu muito na época sobre a condição dos trabalhadores pobres, e um dos únicos que trouxe imagens das condições, né? Então, essa aqui eram as casas que eram combatidas nesse período, né? Os casebres, essas casas mais frágeis, que, na verdade, eles eram combatidos nessas áreas desses grandes projetos, porque a gente sabe que teve o início da subida nos morros, né? A gente tem aqui do lado direito uma imagem dos casebres do Morro de Santo Antônio, que vai dar origem depois das favelas, né? Que a gente tem aí alguns estudos que são feitos que dão conta dessa origem, tanto do final da Guerra de Canudos, com a vinda dos soldados, eles não tinham onde ficar e foram ficando nessas áreas de morro, que eram áreas públicas, mas a Lilian Vaz, ela também traz a hipótese dessa favelização a partir justamente da derrubada dos cortiços, dessa população que não tinha para onde ir, foi buscar abrigo nos morros, tá? Então, o Backhauser, ele faz essa gradação dessas casas pobres, né? Então, a gente tem os casebres, que essa população, ela de fato acaba não sendo atendida, né? A gente vai atender, basicamente, quem mora nessas avenidas um pouco mais sofisticadas e são trabalhadores urbanos, né? A gente está falando aí de costureira, sapateiro, construtor, operário, operário de fábrica, né? Então, eles que moravam nessas avenidas e vão poder morar nessas casas operárias, tá? Então, aí tem algumas imagens de cortiço, de estalagem, é essa população que vai ser deslocada para essas novas casas, que tem mais ou menos essa carinha, né? Então, janelas, aberturas para todos os cômodos, deslocada dos limites do lote, mesmo se a configuração, a implantação delas, mesmo a implantação delas sendo muito parecidas com as avenidas, né, sobretudo as vilas, mas os espaços internos eles são pensados de maneira diferente. Vamos lá. Então, aqui a gente tem alguns projetos, né, dessas habitações salubres que são oferecidos. Esse aqui é do... aqui a fonte está errada, tá, gente? Esse aqui é o projeto do Arthur Zauer. Ele não está nessa publicação do Backhauser, mas está em algumas publicações. Então, essa era a carinha das habitações operárias. E a gente pensa nas habitações operárias como as vilas das fábricas, mas, na verdade, a gente tem muita gente que produziu essas casas. Então, nesse combate aos cortiços, o que a municipalidade vai fazer não é assumir a construção de casas populares, como vai ser feito lá na década de 40. O que o governo vai fazer, o que o Estado vai fazer, é propor incentivo para que particulares construam essas casas.
E aí a gente tem tanto as empresas que constroem as casas, sejam as fábricas para seus operários, ou empresas que vão construir essas casas aos montes pela cidade para alugar e eventualmente vender para quem quiser comprar, né? Porque isso é outra questão, né? Não tinha uma demanda pela casa própria nesse período. Isso vai ser uma construção cultural, na verdade, do século XX, né? Nesse período as pessoas moravam de aluguel e estava de bastante bom tamanho. E, por outro lado, a gente tem essas empresas, e, por outro lado, a gente tem os particulares que vão construindo no lote a lote, né? Que é aquele português que tem 2 terrenos, aí tem a casa dele, constrói do lado para alugar para as pessoas, ou constrói no fundo dos seus lotes, ou mora em São Cristóvão, compra um lote no Meier e constrói lá para alugar, tá? Então, são esses pequenos produtores imobiliários. E essa imagem aqui é só para vocês terem conta, né, desse processo de crescimento da cidade, de construção dessas casas, né, dessa quantidade, né, como que foi importante para a estruturação territorial. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma planta cadastral de 1935, em que a gente vê bem a divisão dos lotes, a abertura das ruas, né, como que esse bairro foi estruturado. E aqui do lado direito, um levantamento aerofotogramétrico, né, uma foto aérea de 2004, em que mostra que mesmo com a verticalização, a estrutura urbana desse período da construção dessas casas, e muitas delas para venda ou aluguel, ela se mantém, né? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento e voltar para vocês. Então, o que eu queria trazer para vocês, né, é que, na verdade, o início dessa produção de habitação social, ele foi pensado como se fosse uma parceria público-privada, digamos assim, né? O governo decretava leis e dava permissão para que particulares construíssem, concedendo favores a eles, isenção de impostos, isenção na importação de materiais de construção, etc. Coisas que poderiam ser interessantes para a exploração que era um mercado, na verdade, né? Tanto que a gente tem muitos donos de cortiços que eram bastante abastados. A gente não tem só aqueles donos empobrecidos, né, que a gente vê muitas vezes como uma caricatura. Na verdade, a gente tem barões, condes, que eram proprietários de cortiços, inclusive famosos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o mercado imobiliário era um mercado muito interessante para se investir, e no início dessa questão habitacional, o governo contava com esse interesse no investimento do mercado imobiliário para tentar sanar essa questão da habitação social, o que vai com força até a Primeira República e vai ser modificado radicalmente a partir da década de 1940, tá? Então, eu vou daqui passar a palavra para a Cristina, que ela vai continuar de onde eu parei, e mais uma vez agradecendo a presença de todos aqui na nossa palestra. Bom, antes de eu continuar a história, eu queria agradecer a Monique e a Fernanda o convite e dar os parabéns pela iniciativa, muito bom movimentar as coisas, digamos assim. Fico muito contente de ver uma porção de ex-alunos e alunos atuais também. Já que a gente não pode estar presencial, pelo menos de longe a gente consegue se ver um pouco. Bom, como a Luciana colocou, o poder público ele teve uma importância grande e desenvolveu um grande trabalho nessa área da habitação social, mas também a gente não pode fechar os olhos para o lado informal da cidade, que durante toda a trajetória ele cresceu em paralelo. Então eu vou puxar um pouquinho até antes da onde a Luciana parou e vou seguir com as duas coisas em paralelo, para a gente tentar entender por que as coisas são como são hoje em dia, né? Bom, ainda na década de 1920, com a expansão da cidade, né, a Luciana mostrou que houve um crescimento para a área suburbana, isso muito devido à expansão da linha do trem, que
proveu acesso a esses terrenos que antes eram muito difíceis de ser acessados. Indústrias se localizaram perto da linha do trem porque eram terrenos mais baratos, por isso puxaram as pessoas. Muitas das indústrias tinham vilas operárias, porque a mão de obra era escassa e mão de obra qualificada inexistente. Então, essas vilas operárias, elas eram um bônus, um plus, uma vantagem para o trabalhador querer trabalhar naquela indústria, tá? E, com isso, as áreas no entorno dessas indústrias e no entorno dessas vilas operárias, eles começaram a se valorizar, principalmente porque eles começaram a receber infraestrutura, né? Aqui no Rio, a gente tem uma característica, eu considero chata, né? Eu acho que as coisas não deviam ser assim, mas em vez da gente ter a infraestrutura e as pessoas chegarem, não. Na história da cidade toda, a gente viu as pessoas indo e a infraestrutura correndo atrás, né? O poder público, nesse sentido, ele está sempre atrasado. E, com isso, a qualidade de vida das pessoas também está sempre comprometida, né? E aí, a partir da década de 1920, como a malha urbana já estava razoavelmente consolidada, né? Já tinha tido uma evolução grande nos transportes urbanos, os subúrbios estavam ocupados e havia abundância de mão de obra, né? Porque a população tinha crescido. Esse plus das vilas operárias, ele deixou de existir. E começaram a surgir caixas de aposentadoria e pensão que eram entidades de previdência social. E elas, entre outras coisas, elas financiavam ou davam acesso à habitação. E na década de 1930, essas caixas de aposentadorias e pensões, elas foram substituídas por institutos de aposentadoria e pensões, que eles eram mais abrangentes, né? E, além de conceder benefícios através de aposentadorias e pensões, como dizia o nome, eles também prestavam serviços de assistência médica e de financiamento de habitações. Existiam 3 planos que eles trabalhavam. Um plano que, de início, foi o mais utilizado, que era construir conjuntos de edificações e vender para os associados. Um outro era financiar. Eles davam financiamento e a pessoa construía a sua habitação. E um terceiro era eles terem um conjunto que eles alugavam. Tá? De início, o plano A, digamos assim, essa primeira opção foi a mais seguida, no final já do processo, com o tempo, o aluguel passou a ser uma opção muito rentável para eles. E aí, na década de 30 também, a gente tem tem a Revolução de 30, depois, em 1937, entra o Getúlio. E o ambiente político no país muda muito, né? Começa a haver um movimento maior das classes sociais, movimentos de trabalhadores. O Getúlio usa isso como plataforma o tempo todo, e ele se apropria desses institutos de aposentadoria e pensão para poder, como ele chamava, de gerar bem-estar social, né? Toda a política habitacional dele era feita através dos IATs, que eram vinculados ao Ministério do Trabalho, né? Só que, enquanto os institutos de aposentadoria e pensão construíam conjuntos que eram muito bem construídos, os imóveis eram bem divididos, tinham qualidade de projeto, qualidade construtiva, tinham um bom espaço, a cidade informal estava pegando fogo, crescendo, né? E aí, o poder público começou a ver que tinha que agir de alguma forma em paralelo a essa iniciativa formalizada, digamos assim, tá? E aí, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi... Bom, peraí, primeiro deixa eu abrir aqui um parênteses. Em 1927, foi feito o primeiro plano urbanístico para a cidade como um todo, que era o Plano Agache. E o Plano Agache, a característica mais marcante dele é que ele estratificava socialmente a cidade. Ele criava lugares de ricos e de pobres, tá?
A Zona Sul foi destinada, digamos assim, às classes mais abastadas, enquanto a zona suburbana, todas as iniciativas para as pessoas de menor renda foram direcionadas para lá. E aí, em 1937, é promulgado o Decreto 6.000, que é o primeiro Código de Obras da cidade, né? Que ele é feito baseado no Plano Agache, né? E uma das coisas que ele prevê muito claramente é a erradicação de favelas, especialmente das áreas mais abastadas. Então, como a gente tinha na Zona Sul uma quantidade grande de favelas crescendo, o governo tomou a iniciativa de remover algumas dessas favelas e criar parques proletários provisórios. O que eram esses parques? O governo pegava um terreno que fosse dele, né, construía habitações provisórias, habitações de madeira, e transferia as pessoas da favela para lá. O lema que eles usavam era, deixa eu achar aqui, reeducar, reajustar e recuperar. Então, esses parques proletários provisórios, eles tinham controle de acesso, eles tinham como se fosse um toque de recolher numa determinada hora, havia uma preocupação em ensinar boas maneiras, digamos, de educação, de higiene, aos que moravam ali, tentando fazer com que essas pessoas mais pobres e que eram encaradas de uma maneira muito negativa mudassem um pouco a sua feição, né? E aí, além desses parques provisórios que foram... houve um parque provisório na Gávea, um no Caju, tá? Os outros agora, um no Leblon. O governo também ele começou a ceder terrenos para algumas pessoas para que elas se instalassem. Então, a Barreira do Vasco, algumas comunidades no Caju, o Jacarezinho, eles são resquícios dessa política do governo Vargas de prover terrenos para as pessoas se instalarem ali e como se isso fosse erradicar as favelas. Na verdade, ele estava legalizando. Esses terrenos, hoje em dia, são grandes favelas, né? O feitiço meio que virou contra o feiticeiro, não funcionou. Depois que terminou o governo Vargas, em 1945, em 1946, no governo Dutra, foi fundada a Fundação da Casa Popular, que também seguia nesse sentido de prover habitação social. Os institutos de aposentadoria e pensão continuavam produzindo a habitação formal, digamos assim, né? E eles começaram, em paralelo, a tentar trabalhar com as favelas que existiam na cidade. Eles nunca conseguiram se livrar desse tipo de problema e, na verdade, a história vem de lá, que muda o governo, muda o nome, mas as práticas continuam sendo exatamente as mesmas, né? A Igreja Católica, na época, também, através de algumas organizações sociais, ela começou a fazer alguns movimentos para tentar melhorar as condições das populações de baixa renda. A política fundiária de fornecer terrenos para as pessoas se instalarem, ela prosseguiu, né? E muitos dos núcleos de favelas que existem hoje, como o Complexo da Penha, Complexo de Manguinhos, Vigário Geral, eles são provenientes dessa época. Foram terrenos cedidos para as pessoas se instalarem e que, por falta de um controle e de uma atuação mais forte do poder público, acabaram criando a situação que existe hoje em dia, né? Agora, na década de 50, não foi só esse tipo de trabalho junto às favelas que foi feito, né? Existiram boas iniciativas. A mais importante foi a criação do Departamento de Habitação Popular pela Carmen Portinho. Não sei se vocês lembram, no ano passado, até quando a gente entrava pela entrada principal da universidade, tinha
um pôster enorme na parede, a homenageada do ano e tal. A Carmen Portinho, ela foi uma das primeiras engenheiras mulheres a se formar no Brasil, ela era militante da causa feminista, ela trabalhou, era discriminadíssima, porque era das poucas mulheres que trabalhava na Secretaria de Obras do Estado. Ela foi diretora da ESD, uma das fundadoras da UERJ, né? Na época era o UEG. E a Carmen Portinho, na década de 50, ela conseguiu uma bolsa do British Council e foi para a Inglaterra acompanhar a implantação de uma série de conjuntos habitacionais que estavam feitos para alojar as pessoas no pós-guerra, que a Europa tinha ficado destruída e eles estavam reconstruindo a Europa e a quantidade de unidades de habitação popular produzida era muito grande. Ela foi lá acompanhar, voltou cheia de ideia, né? Criou o Departamento de Habitação Popular e o Afonso Eduardo Ride, que é um dos grandes nomes da arquitetura modernista brasileira, que era casado com ela e era funcionário da prefeitura, ficou encarregado de construir alguns conjuntos habitacionais. E ele fez o conjunto residencial da Gávea e o do Pedregulho. Se vocês quiserem, depois que acabar, eu não fui tão organizada quanto a Luciana, não preparei um PowerPoint bonitinho, vocês podem pedir e eu passo as imagens para quem não se lembrar quais são. O conjunto da Gávea é um prédio tipo Minhocão, que fica atrás da PUC, que quando a gente vai para a Barra, vindo da Lagoa, abriram um buraco, não existia aquilo, e a gente passa por baixo do prédio naquele túnel acústico, né? E o do Pedregulho, ele fica em Benfica. Quando a gente vem pela linha vermelha, a gente vê, ele fica já elevado na frente de um morro. Ele também assim, serpenteante, digamos assim, e ele teve o projeto completo implantado. A ideia é que fossem produzidos conjuntos aonde, além da habitação, houvesse toda uma infraestrutura de escola, creche, lavanderia, comércio, enfim. Ele é um conjunto completo. Foi um projeto muito interessante, ele foi destinado aos funcionários da prefeitura. Ele tem unidades de 1, 2, 3 e 4 quartos. E, assim, não era o funcionário mais importante que ganhava o apartamento de 4 quartos. Eles seriam distribuídos e foram de acordo com o tamanho das famílias. Quer dizer, era uma coisa com uma... Luciana está perguntando se aqui compartilha a imagem. Eu quero, Lu. Foram... Fui falar com a Luciana e me perdi aqui. Existia toda uma filosofia social atrás desse projeto, né? Infelizmente, a iniciativa não foi para frente. Com a transferência da capital, esse daqui é o conjunto de... Esse é o da Gávea, né? A PUC está aqui, aqui são as pistas para ir para a Lagoa Barra. Pelo projeto original, aqui atrás existia ainda um conjunto de prédios que não chegou, o conjunto não foi totalmente implantado, foi só esse prédio aqui. A gente consegue ter acesso ao projeto, é muito interessante, os apartamentos são duplex, é bacaníssimo. Hoje em dia, ele andou muito caído, houve uma revitalização e tem muito estudante aqui da PUC hoje em dia que aluga apartamento aqui, porque é perto da universidade. O de Benfica, ele tem mais ou menos o Pedregulho, né, que fica em Benfica, ele tem mais ou menos essa forma também, fica perto da CADEG. Bom, com a transferência da capital... gente, deixa eu andar rápido, vocês já devem estar cansados. Com a transferência da capital para Brasília, né, todas as coisas que aconteciam aqui no Rio meio que se desestruturaram, né? Foi meio que refeito do zero. As iniciativas que vinham acontecendo foram todas paradas. E no início da década de 60, em 62, foi fundada a Coab, que é a atual SEAB, né? E a Coab, a primeira coisa que ela fez 3 conjuntos habitacionais mega. Vila Kennedy, que fica em Senador Camará, Vila Aliança e Vila Esperança, que ficam em Vigário Geral. E ela pegou
12 favelas que existiam na Zona Sul, retirou as favelas sem saber se as pessoas queriam ou não e transportou todo mundo para esses conjuntos. Eram conjuntos enormes de casas, são, ainda existem, né? Conjuntos de casas. E, assim, o BNH também começou a replicar o mesmo modelo de habitação, que era uma das casinhas usadas na Vila Kennedy, para todo o país, não importando a realidade social, a realidade cultural, nada. Eles faziam aquela casa, era para dizer que fez e entregar, né? E aí, como eles eram financiados pelo FGTS, né, o Fundo de Garantia, e eles tinham que... isso era uma poupança, era remunerado. Então, eles também tinham que ser rentáveis. Com isso, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a reduzir a área das habitações para, com isso, reduzir o custo, né? Para vocês terem ideia, as primeiras habitações do BNH, eles tinham em torno de 40 metros quadrados, que é a área de uma habitação de Minha Casa Minha Vida hoje em dia. Tá? No final da década de 70, a gente tem um conjunto de Antares que tem unidades com 19 metros quadrados. Assim, foi uma queda vertiginosa. E aí surgiu a ideia luminosa do embrião. O que era esse embrião? Eram entregues para as pessoas edificações que, na verdade, eram um cômodo só, com infraestrutura de cozinha num cantinho, nem sempre separado, e um banheiro separado. Com esse embrião, a pessoa podia ter algum crescimento horizontal, numa área aberta, que eles deixavam dentro do lotezinho, ou crescimento vertical. Só que não existia nenhum tipo de apoio para esse crescimento. Então, rapidamente, esses conjuntos também degringolaram e começaram a aparecer habitações onde a gente tinha quarto sem janela, né? Sei lá. Eu não consigo nem descrever, eram coisas assim muito loucas. Eu tive acesso a um estudo do BNH, onde eles fizeram um levantamento do que aconteceu com essas habitações alguns anos depois. E aí, assim, eu não esqueço um exemplo que eles puseram, inclusive tinha fotos, tinha planta, aonde eles remexeram tanto na casa que o vaso sanitário foi parar dentro da cozinha, né? Não empurra para lá, empurra para cá. Esse tipo de coisa acontecia. Como hoje em dia a gente vê muita habitação que é assim também, né? Hoje no RJTV estava uma entrevista com um rapaz, jogador do América, super simpático. Ele, eu moro em comunidade, não sei o quê, minha casa é mais ou menos. Mandei instalar uma escada, porque ele mora em cima e alguém da família, eu peguei o negócio andando, mora embaixo. E aí ele mandou instalar uma escada para chegar em casa, só que ele esqueceu que a escada, aonde ele mandou botar, chegava na janela e não tinha porta, ele não podia entrar em casa. Aí ele entrava em casa pulando a janela. Aí depois foi feita a porta, tinha toda a reportagem. Mas esse tipo de situação acontece muito, né? Por uma ausência de uma política social que acompanhe os assentamentos, tanto os formais quanto os informais. O BNH foi extinto em 1986, e aí aqui no Rio de Janeiro foi criada a Rio Urbe, que é a empresa municipal de urbanização que faz projetos de infraestrutura e habitação popular. A Rio Urbe, ela perdura até hoje. Hoje em dia, a gente tem também a Secretaria Municipal de Habitação, que tem uma série de iniciativas para habitação popular e para infraestrutura também, tá? Pendurado na Secretaria Municipal de Habitação, eu tenho o programa Favela Bairro, que por questões políticas foi Favela Bairro, virou Morar Carioca, hoje em dia é Favela Bairro de novo, porque cada governo que muda tem que ser padrinho de alguma coisa, infelizmente, né? E o Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal com braços, digamos assim, estaduais e municipais. O braço municipal dele é através da Secretaria Municipal de Habitação. Tá? O Minha Casa Minha Vida, ele constrói tanto casas quanto prédios. E aí tem uma porção de aluno que é estagiário em construtora que constrói Minha Casa Minha Vida. E, assim, existem uma série de críticas. A intenção
é muito boa, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então, eu acho que a gente precisa ver nessas habitações que são formalmente produzidas hoje em dia, né, por que não está dando certo? E não pode seguir como estava seguindo. Né? A pandemia agora, ela expôs, a gente não tem mais voltou a ter, né, com a pandemia, a gente não tinha mais os problemas das pestes, das doenças muito contagiosas. Então, essa bagunça toda da habitação de interesse social, tanto a formal quanto a informal, ela foi andando, mas sem chamar muita atenção. Ela incomodava em termos de ocupar espaços inconvenientes na cidade, digamos assim. Mas ela não... a questão sanitária, ela foi passando muito ao largo. Né? A gente tinha problemas, por exemplo, na Rocinha. Na Rocinha tem um índice enorme de tuberculose. Né? Mas era concentrado ali, não chamava atenção, não incomodava a cidade formal. Então, ficava lá. Agora, com a pandemia, a coisa se alastrou e socializou, o problema é de todo mundo. E aí, a gente está tendo que repensar. E aí, assim, fazendo um resumo rápido de toda essa história comprida que eu contei, assim, eu acho que é muito importante a gente perceber algumas coisas. Primeiro, a falta de continuidade de políticas públicas para a habitação. A gente muda governo, muda o nome da iniciativa, né? Às vezes, tem até algum programa que está funcionando bem, que está indo em frente, e que é descontinuado por questões políticas, daqui a pouco vão fazer um outro, mudando o nome, bem parecido, mas aí quem estava sendo atendido não é atendido mais. Quer dizer, existe aí uma questão que o ganho político vem na frente do ganho social, né? Existe a questão da desconsideração das normas urbanísticas pelas pessoas que usam a cidade, né? Os moradores têm sua parcela também de culpa na degradação que a gente está encontrando, né? E uma ausência do poder público no sentido de fiscalizar e coibir o que está errado. Agora, no caso específico de programas como Minha Casa Minha Vida, né, a gente percebe que houve, em relação às primeiras habitações produzidas lá atrás, no início do século XX, uma redução de áreas, um emprego de técnicas construtivas diferentes, buscando a redução do lucro, buscando a redução do valor, um lucro maior, né? Além do que, continuou se implantando esse tipo de habitação em terrenos com pouca ou nenhuma infraestrutura. Normalmente, a infraestrutura vai atrás e esses assentamentos acabam valorizando, fazendo com que terrenos em volta sejam procurados. Aí, essa redução, as técnicas construtivas alternativas, que eu ia falar com vocês, a gente vê muito, estão construindo agora para baratear com alvenaria estrutural, com painel pré-moldado de concreto. Tá, essas técnicas diferentes que vocês vêm usando, às vezes vem o fabricante fazer palestra e fala maravilha delas, até que ponto elas são boas para as pessoas que moram ali, né? Até que ponto um prédio construído em alvenaria estrutural, daqui a algum tempo as pessoas vão ter a consciência que se aquela parede ali for derrubada, o prédio vem abaixo, e não vão tentar fazer modificação, não por má intenção até, mas até por desconhecimento, por falta de uma documentação, falta de uma história do prédio, porque, no fundo, vai tudo parar lá na questão da falta da educação, educação no sentido mais amplo, de conhecimento, de acesso a coisas básicas. E aí, assim, a população educada, a gente vai investir menos em saneamento, vai investir menos em saúde, né? E também a população educada, a gente vai conseguir ter condições melhores de moradia. Agora, esse lucro maior, né, o financiamento público por um preço menor, ele acarreta em gastos maiores, muitas vezes, com saúde, com outras
com outros fatores que venham gerar qualidade de vida para essa população. Então, um número pequeno de início pode vir a ser um número muito grande. A gente está vendo agora na pandemia, né? As pessoas vivendo em condições inadequadas, a gente pode ter uma proliferação muito maior, fora o que a qualidade de vida dessas pessoas é muito pior, né? Até que ponto vale? E aí, a gente está, assim, num momento onde solidariedade, eu acho que é palavra de ordem, né? Vamos doar cestas básicas, vamos ajudar aqui, vamos ajudar o pessoal de rua, tá ótimo. Agora, como profissionais, né? Aí isso é uma questão que eu me faço sempre. Né? Como os profissionais, como é que a gente pode ser solidário? Como é que a gente pode, no exercício profissional da gente, contribuir para que essa história que se repete há anos, de repente possa começar a mudar, né? Ixi, apagou aqui, peraí, pronto, voltou. E aí é isso que eu deixo para vocês. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, Luciana me ajuda aqui, vamos lá. Maria Cristina, Luciana, muito, foi fantástica aqui a palestra de vocês. É bem isso mesmo, né? Eu vejo em diversas áreas que quando a gente entende melhor o passado, a gente consegue entender melhor as coisas que estão acontecendo agora, né? A gente às vezes se questiona por que algumas situações estão do jeito que estão, e vocês falaram algumas coisas e mostraram algumas imagens, assim, que você fala, poxa, por isso que seguiu o caminho que seguiu, né? Por isso que a gente está nessa situação, o Estado está na situação, foi caminhando para esse lugar. No chat eu ainda não tenho perguntas, mas eu recebi aqui por WhatsApp uma das perguntas, as duas podem tentar responder. O que vocês acham? Quais deveriam ser as políticas públicas para começar, né, a resolver esse problema de habitação do Rio de Janeiro? Se vocês têm assim, alguma opinião sobre. Posso falar? Tá. Pode, eu pode vou bater na minha tecla de sempre. Eu acho que antes da gente falar de habitação, antes de falar de saúde, de qualquer outra coisa, a gente tem que falar de educação. Então, eu acho que a educação tem que ser a primeira política pública. E aí que eu repito para os meus alunos, eles já não devem me aguentar, mas que eu acho assim, que a gente que tem o privilégio de ter educação, quem está chegando num curso superior, né, conseguindo concluir um curso universitário, a gente pode contribuir com essas políticas, né? E a política pública, ela responde muito à demanda da população. Então, é um nó apertado e grande, muito difícil de começar a desfiar. Mas eu acho que se a gente começar a questionar e principalmente começar a não aceitar essa conversa meio embromativa que às vezes aparece em termos de chega a eleição, começa a fazer coisa, as políticas públicas elas vão começar a se ajeitar, porque vai começar a haver um direcionamento num sentido que realmente atenda as pessoas. Luciana? Eu acho que, para além disso, uma questão que é fundamental para nós como cidadãos, do meu ponto de vista, né, é entender que a habitação ela não é uma mercadoria, ela é um direito. A gente tem o direito de morar, como a gente tem o direito à água, como a gente tem o direito à educação, né? Então, a habitação ela passa também pelos direitos básicos da vivência dentro da cidade. Então, política não muda pela política, ela muda por uma conjuntura social. Então, se nós, cidadãos, não começarmos a nos unir de forma mais sistemática e exigir daqueles que são eleitos, nossos representantes, que eles briguem também para que isso vire algo formal, vire lei, porque se não virar lei, não é implementado.
né? Dentro da administração pública, o que funciona é a força da lei, a força da letra. Então, isso já está na Constituição, mas isso tem que ser formalizado no nível local, que é o nível municipal, no reconhecimento do seu direito fundamental da vida, né? Então, eu entendo que a briga tem que passar pela pressão da população junto aos vereadores para que isso seja reconhecido e seja de fato efetivado, porque a gente não vai demolir a cidade toda para reconstruir uma cidade nova, mas a gente tem condições de melhorar a cidade que a gente tem. E dentro da faculdade de engenharia, a gente vê uma série de estudos dentro de laboratórios, de TCCs que são desenvolvidos dentro da área tecnológica, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, no sentido mais pragmático e físico, que tem absoluta condição de ser implementado, mas não será implementado só na ideia, tem que ser implementado na prática, e na prática, como política, isso tem que passar via administração pública, não dá para passar ao largo, né? Então, acho que o nosso papel dentro da universidade, nosso papel como cidadão, é tentar brigar para que isso seja reconhecido e efetivado. Certo. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. Sobre o empreendimento, né, da Minha Casa Minha Vida, se cada empreendimento desse é independente dos outros. Algum empreendedor apresenta o projeto, consegue financiamento pela Caixa Econômica e faz o empreendimento e vende depois. É tipo o que era feito lá atrás, mas mais sofisticado agora, né? Pensando dentro do... Assim, uma diferença também, eles têm, por exemplo, você tem faixas de renda diferentes que você pode atender, se não me engano, são 3 faixas de renda, e em função dessas faixas de renda, você pode apresentar empreendimentos com características diferentes também. Tanto áreas, quanto se é prédio, se é casa, enfim. E lugares também diferentes para serem construídos, né? Não é toda a área destinada à Minha Casa Minha Vida que pode ser destinada a qualquer faixa. Então, por exemplo, de 0 a 3, você tem áreas específicas onde os empreendedores podem construir. E normalmente está mais próximo naquele mapa que eu mostrei, né? Do que era a antiga área rural, bem zona oeste, né? Então, você tem faixas com rendimento maiores que estão mais próximas também dessas linhas de infraestrutura, como a Cristina colocou na fala dela. Tem uma coisa até que eu esqueci de abordar, mas que, já que a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, é muito importante a gente pensar, que é o seguinte: hoje em dia, o espaço que a gente tem ainda, algum, para crescer para a cidade, é em direção à Zona Oeste, que é a antiga zona rural, a gente ainda tem vazios urbanos ali, né? Fora isso, a gente tem pequenos espaços, terrenos, assim, às vezes garimpados, para poder botar um empreendimento. Porém, a gente tem espaço também onde a gente pode requalificar uma área urbana, né? E aí a gente tem uma quantidade muito grande. Semana passada mesmo estava discutindo, tinha uma discussão no jornal. Por quê? As empresas estão começando a chegar à conclusão que home office é uma solução muito boa. E aí existe uma tendência ao centro da cidade esvaziar, que já era uma área que é super provido de infraestrutura, das áreas da cidade com maior quantidade de infraestrutura instalada, e que já, em alguns pontos, já está ocioso e vai ficar mais ainda. Então, por que, em vez de construir empreendimentos novos, a gente não adapta empreendimentos existentes, né? E aí, eu acho que é questão também de se desenvolver uma política pública onde haja incentivo para isso e que você possa fazer um Minha Casa Minha Vida de adaptação de áreas existentes e não só de construir do zero. E a gente tem instrumentos aqui no Rio de Janeiro para que isso aconteça, né, Cris? Quer dizer, as áreas de especial interesse, agora, o que é hoje a área de planejamento 3, que pega Irajá, Penha, todos aqueles bairros, então, para os olhos do governo, né, como uma área potencialmente para esse tipo de renovação, que é uma área já bastante densa, bastante já ocupada, mas muito bem infraestruturada e que pode receber essas melhorias, né, para receber também empreendimentos que deem qualidade de vida para as pessoas.
O próprio plano diretor incentiva, né? A área de ocupada, se não me engano. Isso. A internet deu uma caída aqui. Vou passar para a Monique, que ela também tinha umas perguntas. Monique? Sim, primeiro eu queria agradecer a Luciana e a Cristina, a palestra foi bem elucidativa e eu acho muito interessante quando a gente tem a oportunidade de mostrar esse trabalho que é importante, que vocês apresentaram bem a questão do engenheiro, da função do engenheiro, mas também a questão dos arquitetos, né? Até para a gente poder fazer construções com maior significado, tanto habitacional, social, quanto mesmo para a infraestrutura. Eu vou pegar um pouquinho dessas duas perguntas que foram feitas, porque na verdade era justamente isso, que será que o caminho da política habitacional não deveria mudar um pouco em relação à construção e reabilitação? E a própria Minha Casa Minha Vida, se a gente teve tantas construções, a gente não deveria aprender com as coisas que não deram certo para fazer alterar em vez de fazer mais construções? Essas eram duas perguntas em conjunto, assim. Deveria. Assim, eu acho que mesmo a gente não estando no poder público, né, eu acho que se eu trabalho, por exemplo, numa construtora e que eu vejo que usar uma determinada técnica construtiva no empreendimento anterior não funcionou, eu não vejo por que ficar calada. Eu acho que a gente, poxa, não funcionou. Será que tem outra solução? Será que eu posso levar uma outra solução? Será que eu posso pelo menos questionar o caminho que está sendo tomado? Vem cá, vamos botar na ponta do lápis, sai mais barato aqui, mas vai lá, fala para quem está financiando que lá na frente vai sair mais caro por isso, isso e aquilo. A gente tem como fazer de pequeno e começar a modificar isso. E eu acho, sim, que não aprender com erro é uma burrice pior ainda. Então, a gente tem que olhar sempre o que já foi feito com olhar crítico e procurar não repetir o que não deu certo. A gente tem o problema de como são feitos os contratos de licitação também, né? Porque eles determinam muitas vezes a maneira como essas coisas vão ser mal feitas. Então tem toda mas né? Obra do PAC, Lu, Minha Casa Minha Vida entra no PAC, e obra do PAC entra naquela contratação integrada, que é uma coisa muito torta, que é você licita uma obra só com anteprojeto, não é nem com projeto básico. Então, é uma coisa tão genérica o que é licitado, que existe espaço para tentar melhorar o que não está bom. E espaço também para especular em cima daquilo que eles apresentam, né? Porque essa coisa da licitação através do anteprojeto, assim, eu estou fazendo esse contraponto lá atrás, aqui na frente, que é a nossa ideia, né? Mas é exatamente o que se fazia lá atrás para construir as casas operárias. Eles não apresentavam um projeto executivo, né? Hoje também não. Sim. Quer dizer, eles apresentavam um projeto sem lugar, muitas vezes, o que é... Se a gente está falando de qualidade de vida, qualidade de obra, conforto ambiental, é uma coisa impensável você não olhar onde esse negócio está sendo construído para pensar como que, mesmo usando técnicas que não são de ponta, que são mais tradicionais, muitas vezes um pouco mais precários do que aquilo que eles poderiam utilizar, mas sabendo utilizar bem o entorno, uma boa implantação, um bom aproveitamento dos materiais, com uma boa mão de obra qualificada, isso, de certa forma, seria em parte sanado, né? Mas não é muito o que acontece. Infelizmente, é o nosso legado do BNH. Eu lembro de dois pontos, assim, que na época que começaram a construir esse tipo de habitação, né? Eu lembro muito que a gente viveu, né? Quem estava estudando na UERJ, a construção daquele na frente da UERJ, que fica ali na Mangueira, e aí na época venderam a questão da energia solar, né? De colocar uns painéis sobre os edifícios para poder o aquecimento de água. E aí não deu 6 meses e tudo foi roubado, e o que não foi ficou sujo, não funcionava. Então são coisas que no primeiro momento parece sensacional e não são, né? E um segundo que uma amiga foi tentar aprovar um projeto também dessa forma no selo azul, e aí ela colocou um material que era diferente e não aprovaram. Porque só podia ser o material que estava na cartilha
da caixa. E aí era um material que era muito melhor, era ecológico, mas que não foi aprovado. Então são coisas que é o que a gente estava conversando, né? Deveria ser aprendido, né? O que pode melhorar, o que não pode, ter essa abertura. E tem muitas vezes essa ilusão da tecnologia, né? Que a gente se empolga muito com as novidades e não olha o lugar. Eu acho que esse contraponto da tecnologia com para quem e onde será implantado, isso é fundamental. Na vida do engenheiro, então, nem se fala. A gente tem que estar o tempo todo olhando o público-alvo, onde está sendo implantado, as condições do local. Essa semana eu vi uma reportagem de uma cidade pequeniníssima na Alemanha, que trocaram os postes de luz por placas solares enfim, para alimentar os postes, né, de energia solar. Só que é uma cidade que durante o inverno quase não tem incidência solar, então eles ficavam no escuro. Né? Então a gente tem que, de fato, tomar muito. A gente está falando de Alemanha, né? Olha só. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa euforia e pensar na tecnologia pela tecnologia, que é um pensamento muito pragmático, tentar abrir um pouco mais quando a gente fala de obra, porque a gente faz obra para pessoas, a gente faz obra em lugares, a gente não faz obra só no projeto, né? O papel aceita muita coisa, mas quando a coisa vai ser implementada de fato, tem que olhar todas essas variantes. E aí uma segunda pergunta, pegando um pouco também do que saiu na semana passada, e aí pedindo um pouco da opinião de vocês nesse ponto de vista da arquitetura e também da habitação social, a política de saneamento, que saiu na última semana, do investimento, que eles querem fazer, o que a gente acha que não vai fazer, e o que eles podem cumprir. Se vocês podiam falar um pouquinho para a gente. Monique, como você disse, do que é proposto ao que acontece, vai uma distância, né? A gente realmente, assim, quando a gente olha esses números de quantas cidades, né, tem saneamento e as condições que as pessoas vivem, a gente fica assustado. E isso realmente é uma coisa que tem que ser levada a sério. Eu não sei, eu às vezes sou muito descrente, mas eu não sei se dentro do que está proposto eles vão conseguir realmente chegar lá, não. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema seríssimo de saneamento, em especial agora com essa privatização também de todo o serviço prestado em torno do saneamento. Áreas da cidade que são precárias e vão continuar precárias durante muito tempo. Né? Então, tem também o lado da permanência, e essas coisas que você colocou no campo da construção, que são os transitórios que viram permanentes muitas vezes, né, Cris? Assim, aqui no Rio, né, a própria SEDAI, ela mesma não faz o dever de casa dela. Né? Toda vez que a gente vai aprovar um empreendimento, a licença da SEDAI é das poucas licenças que a gente tem que ter a priori da obra. Tá? Muitas concessionárias elas vão fazer a vistoria e dar o ok só na hora do habite. A SEDAI tem que ser antes. Por quê? Ela tem que ver se a rede dela comporta a demanda que esse empreendimento vai estar gerando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu passei há pouco tempo atrás. Me pediram para fazer um estudo de impacto de um conjunto de prédios que ia ser construído aqui no Flamengo, que o pessoal do entorno estava, assim, muito preocupado com o que estava sendo feito. E aí a gente começou a levantar a infraestrutura, tudo mais, a SEDAI tinha dito, beleza, pode fazer. Aí os próprios moradores relataram. Existe uma rede de esgoto antiga e há talvez uns 15 anos atrás, no Catete foi construído um conjunto de prédios onde tinha uma concessionária de carros. E aí, esse conjunto de prédios passou a esgotar na rede existente. Pois muito bem, do lado do empreendimento que está sendo feito, os bueiros borbulham esgoto porque a rede não dá conta.
Aí agora eles estão fazendo um empreendimento, que é 3 vezes o tamanho do outro que já fez a rede borbulhar, e a SEDAI está dizendo que está tudo bem. Aí fica difícil. Né? Os próprios responsáveis ou são irresponsáveis ou não têm noção qual é a infraestrutura que eles têm. Eu acho que podem ser responsáveis, mas que não ter noção do que eles têm, com certeza eles não têm. A gente, mais uma vez, fala de política pública, né? Fala da questão do público para ajudar o restante, né? O direito de habitação e saneamento que a população deveria ter, né? E olha que eu falei de área nobre da cidade, tá? Fernanda, tem mais uma pergunta? Tem mais uma aqui que eu recebi também pelo WhatsApp. Voltando um pouco ali no Minha Casa Minha Vida, sobre a questão desse planejamento ser mais integrado com o Estado. Na questão assim de ter ou não ter uma infraestrutura pública, né? Por exemplo, você tem o prédio ali, e aí se você tem escolas, tem comércio, se tem parque, se isso é visto, né, na hora do projeto ali, do empreendimento. Fernanda, quando você aprova projeto, assim, dependendo do porte do projeto, e aí o Minha Casa Minha Vida entraria nisso também, quem está fazendo o empreendimento tem que pagar, digamos assim, em infraestrutura. Então, acima de tantas unidades, você tem que dar uma escola que não necessariamente precisa ficar naquele lugar, mas você vai ter que, como contrapartida para ter aquele empreendimento, você vai construir uma escola em algum lugar. Aí depois vai ser posto de saúde, vai ser hospital, e assim vai à medida que o empreendimento vai crescendo. Acredito que uma Vila Kennedy tivesse que dar um hospital e ainda dar brinde, por exemplo. Mas os empreendimentos menores, não. Então, assim, até eu acho que devem ter alguns conjuntos maiores de Minha Casa Minha Vida, são os conjuntos de prédio, né? Eles talvez deem alguma contrapartida de volta, mas a maioria não, eu acho que não chega a se enquadrar nesse limite de ter que fornecer alguma coisa. Estou errada, Luciana? Não, é isso mesmo. Na verdade, dependendo do porte do empreendimento, você tem que fazer uma doação, você tem que fazer a doação das áreas que vão ser públicas, dependendo se for, por exemplo, vários conjuntos dentro de uma área, então doação do que será a área de rua, ou uma área pública, que aí a prefeitura ela vai ver qual é a carência daquela área com relação à quantidade de pessoas que vão ocupar. Se é escola, se é posto de saúde, ou qual uso vai ser feito. Então, na verdade, tem 2 problemas que eu via em grandes empreendimentos, imagino que no Minha Casa Minha Vida tenha também, porque como isso é lá da Secretaria de Habitação, a gente não mexia muito, mas no urbanismo a gente mexia com outros grandes empreendimentos. O primeiro é a área que era sempre proposta para doação para a prefeitura, que era uma área horrorosa, né? Então, a gente tinha sempre que negociar com os empreendedores de tentar ser uma área mais próxima a logradouros, com maior movimentação, com mais facilidade de acesso, etc., etc., e não o rebotalho do projeto, né? Então, isso era sempre um ponto que sempre exigia negociação por parte do Estado e para quem estava propondo empreendimento. E a segunda questão é que como existe esse limite, né, acima de tanto tem que doar X metros quadrados ou tanto para um empreendimento, então alguns empreendimentos eram partidos, às vezes em 2 pedaços e feito em etapas diferentes para que isso não precisasse ser feito. Então tem essas jogadas também para roubar o que deveria ser de uso público e, na verdade, servir, né, a todos para servir ao uso privado dos empreendimentos. Então, a gente via com alguma regularidade isso lá na prefeitura. Verdade. Tá certo, então. Obrigada. A gente não teve perguntas aqui no chat, mas eu acho que foi muito relevante a palestra, todos nós aprendemos muito. Agradecer mais uma vez
essa ajuda de trazer um tema diferente, mas que também é muito importante para esse conjunto de palestras. Não sei se a Cristina, a Luciana, querem falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Só quero agradecer o convite mais uma vez. Foi muito bom, espero que tenham gostado. É um assunto meio diferente, né? Não entra muito dentro do escopo faculdade de engenharia, digamos. Mas eu acho que é dos assuntos, como eu brinco, cultura geral, que é bom que põe a gente para pensar um pouquinho. Eu também queria agradecer o convite, queria agradecer a oportunidade de fazer essa dobradinha com a Cristina, que é sempre mega prazeroso. Espero que todos tenham gostado também e que tenha contribuído para dentro desse pensamento da engenharia, né, olhar um pouco mais essas questões de técnica ligada à social, política, que é muito importante. E acho que são oportunidades que a gente tem para juntar esses temas e trazer isso para a discussão. Então, realmente agradeço o convite. Agradecemos aqui, com certeza é relevante. A gente não sabe como é que vai ficar aqui para frente, né, a questão das aulas, mas tendo mais oportunidades, com certeza a gente vai renovar o convite para novas palestras, tá? Muito obrigada, boa noite a todos, que todos fiquem bem. E a gente está encerrando aqui a palestra de hoje. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Tá. Tchau, tchau.